Muito bem, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao Lendo Livros para você. Já estamos de volta aqui novamente com Orgulho e Preconceito de Jane Austen. Vamos seguir aqui do capítulo 42. Então, deixa o like aí, se inscreve no canal, que a gente está terminando aqui essa jornada, hein? Muito bem, então Elizabeth tinha escrito uma carta, né, para a tia dela e parece que ela teve uma resposta. Então, capítulo 52. Elizabeth teve a satisfação de receber uma resposta à sua carta o mais rápido possível. Assim que a pegou, correu para o bosque, onde havia a menor probabilidade de ser interrompida, sentou-se em um dos bancos e se preparou para ficar feliz, pois o tamanho da carta a convenceu de que não continha uma recusa. E aí, diz a cartinha. Rua Grace Church, 6 de setembro. Minha querida sobrinha, acabei de receber sua carta e devotarei minha manhã inteira para respondê-la, pois prevejo que um pouquinho de escrita não conseguirá abranger o que tenho a lhe contar. Confesso estar surpresa com sua solicitação, não a esperava de você. Mas não pense que estou brava, pois só quero lhe informar que não imaginei que esse tipo de indagação seria necessário de sua parte. Se você escolhe não me compreender, perdoe-me pela impertinência. Seu tio ficou tão surpreso quanto eu, e nada além da crença de que você era parte interessada lhe teria permitido agir como agiu. Mas se você está de fato inocente e ignorante, preciso ser mais explícita. No mesmo dia de minha chegada de Longbourn, seu tio recebeu uma visita das mais inesperadas. O Sr. Darcy apareceu e ficou trancado com ele durante várias horas. Tudo acabou antes de eu chegar, então a minha curiosidade não foi tão terrivelmente atormentada quanto a sua parece ter sido. Ele veio dizer ao Sr. Gardiner que tinha onde sua irmã e o Sr. Wickham estavam. Darcy, no caso, veio dizer isso, né? E que viu ambos e falou com eles. Então veio dizer que tinha descoberto onde é que ele estava, viu eles e falou com eles. Falou com Wickham repetidamente e com Lydia apenas uma vez. Pelo que entendi, ele deixou Derbyshire apenas um dia depois de nós e veio à cidade decidido a caçá-los. Ué, mas como que ele sabia que eles tinham fugido? Como é que... a fofoca chegou lá onde ele estava? Esqueci o nome. Derbyshire. O motivo alegado foi sua convicção de que era o culpado pelo fato de não ser de conhecimento geral o quanto Wickham é indigno, o que tornaria impossível uma jovem de bom caráter amá-lo e confiar nele. Ele generosamente atribuiu o todo ao próprio orgulho equivocado e confessou que antes tinha julgado indigno expor seus assuntos pessoais ao mundo. Seu caráter devia falar por si mesmo. Ele disse que era seu dever tomar partido e se empenhar em remediar o mal que ele mesmo causou. Se ele tivesse outro motivo, tenho certeza de que isso não seria nenhuma desonra. Passou alguns dias na cidade antes de conseguir descobri-los, mas tinha algo para direcionar sua busca, que era mais do que nós tínhamos. E a consciência disso foi um motivo a mais para ele resolver nos seguir. Ah não, é verdade, eu lembrei. A cartinha chegou lá em Derbyshire mesmo, enquanto Elizabeth estava conversando com o Darcy, né, ela recebeu aquela carta com urgência e saiu às pressas, então é claro que Darcy também estava sabendo disso. Ok. Tava confuso, mas já me lembrei. Muito bem, parece que há uma dama, uma senhora Yunge, que algum tempo atrás foi preceptora da senhorita Darcy e foi demitida do trabalho por algum motivo que ele não esclareceu. Conhecemos a senhora Yunge, né? Ela se mudou para uma casa grande na rua Edward e desde então se mantém alugando alojamentos. Essa senhora Yunge ele sabia, íntima de Wickham, já sabemos disso também, né? E o Sr. Darcy foi até lá para buscar informações sobre o rapaz assim que chegou à cidade. No entanto, levou 2 ou 3 dias antes de conseguir dela o que ele buscava. Ela não queria trair a confiança, suponho, né? Sem suborno e corrupção, pois na verdade sabia onde estava o amigo dela. Estão em conluio. Wickham de fato foi até ela logo que chegou a Londres e se ela pudesse recebê-los em casa, os dois morariam lá. No fim, nosso gentil amigo conseguiu as coordenadas desejadas, descobrindo em qual rua eles estavam. Darcy viu Wickham e depois insistiu em ver Lydia. Seu primeiro assunto com ela, ele reconheceu, foi persuadi-la a abandonar a presente situação vergonhosa e retornar a seus amigos assim que pudessem ser convencidos a recebê-la, e ofereceu sua assistência tanto quanto possível.
Mas descobriu que Lydia estava absolutamente decidida a ficar onde estava. Ela não se importava com nenhum dos amigos, não queria ajuda dele, não queria saber de abandonar Wickham, tinha certeza de que eles se casariam em algum momento e não lhe importava muito quando. Como tais eram os sentimentos dela, ele julgou que só restava garantir e apressar o matrimônio, o que, desde sua primeira conversa com Wickham, logo descobriu nunca ter sido um plano dele. Tá. Wickham confessou-se obrigado a abandonar o regimento por causa de algumas dívidas de honra bastante urgentes e teve o escrúpulo de não culpar somente a estupidez de Lydia por todas as más consequências da fuga. Wickham pretendia entregar seu posto imediatamente e, quanto ao próprio futuro, não conseguia conjecturar muito. Precisava ir a algum lugar, mas não sabia onde, e sabia que não tinha como se manter. Pois é, né? O Sr. Darcy lhe perguntou por que ele não se casou logo com sua irmã. Embora não se pense no Sr. Bennet como alguém muito rico, ele teria conseguido fazer algo pelo rapaz, cuja situação teria sido beneficiada pelo matrimônio. Wickham ainda alimentava a esperança de fazer fortuna através do casamento em alguma outra região. Entretanto, em tais circunstâncias, ele não resistiu à tentação de um alívio imediato, também conhecido como pobre Lydia. Eles se encontraram várias vezes, pois havia muito a ser discutido. Wickham, é claro, queria mais do que poderia ter, mas enfim foi levado a ser razoável. Depois de acertarem tudo entre si, o próximo passo do Sr. Darcy foi contar tudo ao seu tio e ele apareceu pela primeira vez na rua Grace Church na noite, antes de minha chegada. Entretanto, o Sr. Gardiner não podia receber ninguém. E o Sr. Darcy descobriu, ao fazer mais perguntas, que seu pai ainda estava com ele, mas deixaria a cidade na manhã seguinte. Pai de quem? Que seu pai? Pai do Sr. Gardiner? Entendi, pai de quem? Me ajuda aí nos comentários. Ele não julgou que seu pai seria uma pessoa com quem poderia debater de maneira tão adequada quanto seu tio, e portanto prontamente adiou sua visita. O pai de Lydia, né? Entretanto, o Sr. Gardiner não poderia receber ninguém, e o Sr. Darcy descobriu, fazer mais perguntas, que seu pai ainda estava com ele, mas deixaria a cidade na manhã seguinte. Ele não julgou que seu pai seria uma pessoa com quem poderia debater de maneira tão adequada quanto seu tio, e, portanto, prontamente adiou sua visita a ele até a partida do seu pai. É isso mesmo, pai de Lydia. Não deixou o nome, e até o dia seguinte só se soube que um cavalheiro tinha aparecido para tratar de negócios. No sábado, o Sr. Darcy veio outra vez. Seu pai tinha partido, seu tio estava em casa e, como já falei, eles tinham muito a conversar. Eles se encontraram outra vez no domingo e então eu o vi também. Não resolveram tudo antes de segunda, quando a carta expressa foi enviada a Longbourn. Mas nosso visitante foi muito teimoso. Imagino, Lizzie, que a teimosia seja o grande defeito do caráter dele no fim das contas. Ele foi acusado de muitos erros em diferentes ocasiões, mas este é o único verdadeiro. Não havia nada a ser feito que ele mesmo não fizesse, embora eu tenha certeza, e não falo na intenção de ser agradecida, portanto não diga nada a respeito, embora eu tenha certeza de que seu tio teria resolvido tudo prontamente. Eles debateram entre si por muito tempo, mais do que o cavalheiro ou a dama em questão mereciam. Mas enfim, seu tio foi forçado a ceder, e em vez de lhe ser permitido se fazer útil à sobrinha, foi forçado a suportar apenas o provável crédito de tê-lo feito. O que doeu um pouco, né? Eu realmente acredito que sua carta essa manhã lhe tenha dado grande prazer, por requerer uma explicação que tirará dele os agradecimentos recebidos no lugar de quem os merece. E por elogiar a quem os elogios são devidos. Mas Lizzie, isso não deve passar de você e no máximo de Jane. Vamos ver, né? Você sabe muito bem, suponho, o que foi feito em prol do jovem casal. As dívidas deles serão pagas, somando, acredito, consideravelmente mais de 1.000 libras. E mais 1.000 em adição à parte dela. E compra do cargo de Wickham. A razão de ele ter feito tudo isso sozinho é a que dei acima. Era por causa dele, de suas reservas e falta de devida consideração que o caráter de Wickham foi tão incompreendido e, em consequência, que ele foi recebido e percebido da maneira como foi. Talvez haja alguma verdade nisso, mas eu duvido muito que as reservas de Darcy ou as de qualquer pessoa poderiam ser as responsáveis pelo acontecimento. No entanto, apesar de toda essa conversa elegante, minha querida Lizzie, você pode ficar perfeitamente convencida de que seu tio nunca teria cedido se não tivéssemos dado a Darcy o crédito de possuir outro interesse no assunto. Que interesse é esse?
Quando tudo foi resolvido, ele voltou aos amigos que ainda permaneciam em Pemberley, mas foi combinado que estaria em Londres mais uma vez quando o casamento acontecesse e todos os assuntos de dinheiro seriam concluídos na ocasião. Acredito que agora lhe contei tudo. Tal relação, você me diz, lhe causar grande surpresa. Espero ao menos que não lhe dê nenhum desprazer. Lydia veio até nós. Já Wickham era constantemente admitido em casa. Ele não mudou desde que eu conheci em Hertford, mas eu não lhe contaria quanto fiquei insatisfeita com o comportamento dela enquanto esteve conosco. Se não tivesse percebido pela carta de Jane na última quarta, que a conduta dela ao chegar em casa foi exatamente igual e, portanto, o que agora lhe digo não lhe causará mais dor. Conversei repetidamente com ela da maneira mais séria, mostrando-lhe a maldade do que tinha feito e toda a infelicidade que trouxe à família. Se ela me ouviu, foi por sorte, pois tenho certeza de que não prestou atenção. Às vezes eu ficava bem exasperada, mas então me lembrava de minhas queridas Elizabeth e Jane, e por causa de vocês duas, tinha paciência com Lydia. O Sr. Darcy retornou pontualmente, e como Lydia lhe informou, compareceu ao casamento. Ele jantou, como Lydia informou, ele jantou conosco no dia seguinte e pretendia deixar a cidade na quarta ou na quinta-feira. Você ficará muito brava comigo, minha querida Lizzie. Se eu aproveitar essa oportunidade para dizer o que nunca me atrevi a falar, o quanto gosto dele. O comportamento dele para conosco foi em todos os aspectos tão agradável quanto quando estávamos em Derbyshire. O discernimento e as opiniões dele me agradam, não lhe falta nada além de um pouco mais de vivacidade, e isso, se ele escolher com prudência com quem se casar, sua esposa lhe ensinará. Eu posso consertá-lo. De novo. Julguei-o bastante astuto. Ele mal mencionou seu nome, mas mencionou. Mas a astúcia parece estar na moda. Por favor, perdoe-me se presumi demais, ou pelo menos não me puna a ponto de me excluir de P. Pemberley. Eu nunca serei feliz de verdade se não der a volta no parque todo. Um faetone baixo com um bonito par de pôneis seria o ideal. Mas não devo escrever mais. As crianças estão querendo minha atenção faz meia hora. Com muita afetuosidade. Amy Gardiner. Tá aí. Cartinha bem legal. Gostei. Muito bem. E aí? Voltamos aqui à narração. O conteúdo da carta deixou Elizabeth tão alvoroçada que ela mal soube discernir se de prazer ou de dor. Se ela ficou alvoroçada de prazer ou de dor. As vagas e duvidosas suspeitas que a incerteza produziu acerca do que o Sr. Darcy poderia estar fazendo para encaminhar a união de Lydia, que ela temeu atribuir a uma demonstração de bondade grande demais para ser provável, e ao mesmo tempo temeu que se devesse apenas à dor da obrigação, provaram-se, além de qualquer limite, verdadeiras. Ele os seguiu de propósito até a cidade, assumiu o transtorno e a vergonha da busca, em que precisou fazer súplicas a uma mulher que com certeza ele abominava e desprezava, e foi obrigado a encontrar, visitar com frequência, argumentar, persuadir e, enfim, subornar o homem que sempre desejou evitar e cujo mero nome lhe era uma punição pronunciar. Ele fez tudo isso por uma moça que não prezava nem estimava. O coração de Elizabeth sussurrou que Darcy fez isso por ela. No entanto, tratava-se de uma esperança logo reprimida por outras considerações, e logo sentiu que até sua vaidade era insuficiente para convencê-la da afeição de Darcy por ela, uma mulher que já o recusou e cuja relação próxima com Wickham geraria um sentimento tão natural de repulsa. Cunhado de Wickham! Todos os tipos de orgulho iriam se repugnar com tal laço. Darcy com certeza fez muito. Elizabeth tinha vergonha de pensar no quanto. Mas é que assim, se não foi por isso, por que Darcy se daria ao trabalho, ao sacrifício de fazer tudo isso? Não é, Elizabeth? Darcy com certeza fez muito. Elizabeth tinha vergonha de pensar no quanto. Mas ele deu uma explicação para sua interferência, uma que não exigia que forçasse os limites do crível. Era razoável que ele julgasse ter culpa. No caso, a explicação dele é que não foi porque eu tô afim de Elizabeth, foi porque Lydia só tá nessa situação porque eu não contei sobre a natureza, sobre o caráter de Wickham. Fica aí para você julgar qual dos dois motivos é mais importante. Eu acredito que são os dois, tá?
Eu acredito que são os dois. Era razoável que ele julgasse ter culpa. Ele tinha magnanimidade e as condições financeiras de exercê-la, e embora Elizabeth não fosse se considerar seu principal estímulo, poderia talvez acreditar que um resto da parcialidade que ele nutriu por ela poderia ter auxiliado seus esforços por uma causa na qual a paz espiritual dela estava bastante implicada. Era doloroso, excessivamente doloroso, saber que deviam tanto a uma pessoa a quem jamais poderiam retribuir. Deviam-lhe o restabelecimento de Lídia, da reputação dela, tudo. Como amargava cada sentimento descortês que nele causou e cada discurso impertinente que já lhe dirigiu. Sentia-se comovida, mas tinha orgulho dele. Estava orgulhosa porque, em uma causa de compaixão e honra, ele conseguiu dar o melhor de si. Elizabeth releu os elogios da tia a ele várias vezes. Não eram suficientes, mas lhe agradaram. Sentiu até alguma satisfação, embora mesclada de remorso, ao descobrir a firmeza da crença dos tios de que ainda havia afeição e confiança entre ela e o Sr. Darcy. Ela foi tirada de seu assento e de suas reflexões pela aproximação de alguém, e antes de conseguir sumir em outro caminho, foi surpreendida por Wickham. Diz ele: estou interrompendo suas divagações solitárias, minha querida cunhada? Ele perguntou ao se juntar a ela. Com certeza, replicou ela com um sorriso, mas isso não significa que a interrupção seja inoportuna. E eu ficaria mesmo muito triste se fosse. Nós sempre fomos bons amigos e agora somos algo melhor que isso. Elizabeth: verdade. Os outros vão sair? Não sei. A senhora Bennet e Lídia vão a Meryton de carruagem. Então, minha querida cunhada, descobri por meio de seus tios que você viu Pemberley. E aí ela respondeu na afirmativa, né? Fez que sim, vi. E aí Wickham: quase invejo seu prazer, mas acredito que seria demais para mim. Ou eu passaria por lá em meu caminho até Newcastle. E você viu a velha governanta, não? Pobre Reynolds, ela sempre gostou muito de mim. Mas é claro que não mencionou meu nome para você. Mencionou sim. E o que ela disse? Ela disse que você entrou no exército e que não deu muito certo. A uma distância dessas, as coisas são muito mal compreendidas, sabe? Com certeza, replicou ele, mordendo o lábio. Elizabeth esperava tê-lo silenciado, mas ele logo depois disse: fiquei surpreso em ver Darcy na cidade no mês passado. Nós nos cruzamos diversas vezes. Eu me pergunto o que ele estava fazendo por lá. Descarado. Talvez se preparando para o casamento dele com a senhorita de Bourgh, disse Elizabeth. Elizabeth também dissimulada. Deve ser algo pessoal, né? Para levá-lo até lá nessa época do ano. E aí, Wickham: sem dúvida. Você ouviu enquanto estavam em Lambton? Penso ter entendido que sim, pelo que os Gardiner disseram. Elizabeth: sim. Ele nos apresentou a irmã. E você gostou dela? Muito. Ouvi mesmo falar que ela melhorou. Desgraçado. Que ela melhorou muito nesses últimos 2 anos. Da última vez que a vi, ela não andava muito promissora. Fico feliz que você tenha gostado dela. Espero que ela dê certo. Ouso dizer que dará. Ela já passou da idade mais difícil. Elizabeth aí, né? E vocês passaram pela vila de Kimpton? Não me lembro de termos passado por esse lugar, disse Elizabeth. Wickham: eu a menciono porque seria o presbitério que deveria me pertencer. Um lugar dos mais agradáveis, uma excelente casa paroquial. Teria me sido adequada em todos os aspectos. E aí Elizabeth pergunta: você acha que gostaria de fazer sermões? Wickham: excessivamente. Eu consideraria parte do meu dever e o esforço logo não seria nada. Não se deve lamentar, mas com certeza teria sido o melhor para mim. O sossego, o isolamento dessa vida teriam atendido a todos os meus ideais de felicidade, mas não era para ser. Você ouviu Darcy mencionar a situação quando estavam em Kent? Ouvi. De autoridade no assunto, fonte que julguei igualmente confiável, que o presbitério só lhe foi deixado sob certas condições e conforme a vontade do atual patrono. Ouviu? Sim, havia algo quanto a isso. Eu lhe disse desde o começo, você deve se lembrar. Elizabeth: também ouvi
que houve uma época em que fazer sermões não lhe soava tão palatável quanto agora, que você na verdade declarou estar decidido a nunca se ordenar e que o negócio foi ajustado em conformidade com isso. Ouviu, e não foi algo totalmente sem fundamentos. Respondendo aí Wickham, você deve se lembrar o que lhe falei sobre isso da primeira vez que conversamos a respeito. E aí haviam quase alcançado a porta da casa àquela altura, pois Elizabeth começou a caminhar depressa para se livrar dele, e não querendo irritá-lo, pelo menos da irmã, apenas respondeu com um sorriso bem-humorado. Ora, Sr. Wickham, somos cunhadas, você sabe. Não falemos do passado, no futuro sempre pensaremos igual, espero. Ela estendeu a mão, ele a beijou com afetuosa galanteria, embora mal soubesse como se portar quando adentraram a casa. Pois é, canalha! Capítulo 53. O Sr. Wickham ficou tão satisfeito com aquela conversa que nunca mais se inquietou nem provocou sua querida cunhada Elizabeth com o assunto. E ela ficou muito feliz em descobrir que disse o suficiente para mantê-lo quieto. Que bom, né? Que bom. Logo chegou o dia da partida do casal e a senhora Bennet foi forçada a se submeter a uma separação que, como o marido não pretendia de modo algum ceder às suas ideias de ir a Newcastle, provavelmente duraria pelo menos um ano. "Ah, minha querida Lídia!" exclamou ela. "Quando nos encontraremos de novo?" "Senhor, não sei. Não pelos próximos 2 ou 3 anos, talvez." "Escreva-me com muita frequência, minha querida." "Escreverei tanto quanto puder, mas você sabe que mulheres casadas nunca têm muito tempo para escrever. Minhas irmãs podem escrever a mim. Elas não terão mais o que fazer." Porra, Lídia, me ajuda aí, caramba. E as despedidas do Sr. Wickham foram muito mais afetuosas do que as de sua esposa. Ele sorriu gracioso e disse muitas coisas bonitas. "Ele é o camarada mais encantador que já vi", disse o Sr. Bennet assim que os dois deixaram a casa. "Ele se desfaz em sorrisos afetados e é amável com todos nós. Eu me orgulho imensamente dele. Desafio até Sir William Lucas a conseguir um genro mais valioso." Tá bom. A perda da filha deixou a Sra. Bennet muito aborrecida por vários e vários dias. "Penso sempre que não existe nada pior do que se separar dos amigos", ela disse. "A gente fica tão desamparada sem eles." "Essa é a consequência de se casar uma filha", disse Elizabeth. "Talvez a senhora fique mais satisfeita por as outras 4 serem solteiras." "Nada disso. Lídia não me deixou por ter se casado, mas porque aconteceu de o regimento de seu marido ficar tão longe. Se fosse mais próximo, ela não teria ido embora tão cedo." "E ia morar casada na sua casa." Mas a falta de ânimo em que o acontecimento a deixou durou pouco e somente abriu-se outra vez a empolgação da esperança por causa de uma notícia que começou a circular. A governanta de Netherfield recebeu ordens de se preparar para a chegada de seu senhor, que viria em 1 ou 2 dias para caçar por ali durante várias semanas. A Sra. Bennet ficou no maior alvoroço. Olhou para Jane sorrindo e sacudindo a cabeça alternadamente. Ora, então o Sr. Bingley está voltando, irmã." Pois foi a Sra. Phillips que trouxe a notícia. "Ora, tanto melhor. Não que eu me importe, né? Ele não é nada para nós, sabe? E tenho certeza de que eu não quero vê-lo de novo, mas ele é muito bem-vindo a Netherfield, se gosta de lá. E quem sabe o que pode acontecer, mas isso não significa nada para nós, sabe, irmã? Concordamos tanto tempo atrás em nunca mais mencionar uma palavra a esse respeito. Então, é mesmo certo que ele está vindo?" "Pode contar com isso", respondeu a outra. "Porque a senhora Nichols esteve em Meryton ontem à noite." Só para constar que eu não sei quem que está falando aqui, tá? Não lembro quem é a senhora Phillips, não sei quem é essa pessoa falando, não sei quem é essa pessoa respondendo. "Pode contar com isso", respondeu a outra. "Porque a senhora Nichols esteve em Meryton ontem à noite. Eu a vi passar e saí com o propósito de descobrir a verdade. E ela me disse que era mesmo verdade. Ela chega na 5ª no máximo e talvez até mesmo na 4ª. Ela estava indo ao açougueiro, disse, para pedir carne para a 4ª e comprou 3 pares de patos bem no ponto para o abate." A Sra. Bennet não conseguiu ouvir falar da chegada de Bingley sem se enrubescer. Fazia muitos meses desde que tocou no nome dele com Elizabeth, mas agora, assim que as duas ficaram sozinhas, disse:
A senhorita Bennet, no caso, é Jane, né? Eu vi você me olhando hoje, Lizzie, quando a tia nos contou a notícia. E sei que eu parecia perturbada, mas não imagine que foi por tolice. Só fiquei desconcertada porque senti que me olhariam. Eu lhe garanto que essa notícia não me afeta. Nem com satisfação, nem com angústia. Ao menos uma coisa me faz feliz. Saber que ele vem sozinho, pois o veremos menos. Não que eu tema por mim, mas pelos comentários dos outros. Elizabeth não sabia o que pensar. Se não o tivesse visto em Derbyshire, poderia ter suposto que ele não vinha com nenhum propósito que não aquele admitido, mas ainda o julgava interessado por Jane. E estremecia com a grande probabilidade de ele estar vindo com a permissão do amigo, ou de ser ousado bastante de vir sem ela. Pensamento de Elizabeth aqui, né? Mas é duro que esse pobre homem não possa vir à casa que alugou legalmente sem levantar toda essa especulação. Eu vou deixá-lo em paz. Apesar do que Jane havia declarado e do que acreditava serem seus sentimentos acerca da expectativa da chegada de Bingley, Elizabeth pôde facilmente perceber que a irmã foi sim afetada. Ela estava mais perturbada, mais inconstante do que Elizabeth costumava vê-la. O assunto que foi tão calorosamente sondado pelos pais há cerca de um ano antes, agora voltava à tona. Assim que o Sr. Bingley chegar, meu querido, você irá visitá-lo, é claro, disse a Sra. Bennet. Aí voltamos para o começo do livro. Ó, meu querido Sr. Bennet, você ouviu falar que Netherfield Park finalmente foi alugada? Mas é muito provável que ele venha se apaixonar por uma delas. Portanto, você precisa visitá-lo assim que ele chegar. Assim que o Sr. Bingley chegar, meu querido, você irá visitá-lo, é claro, disse a Sra. Bennet. Não. Você me forçou a visitá-lo no ano passado e me prometeu que se eu fosse, ele se casaria com uma de minhas filhas, mas não deu em nada e não seria enviado outra vez com essa incumbência tola. A esposa mostrou-lhe como tal atenção era absolutamente necessária por parte de todos os cavalheiros da vizinhança com o retorno de Bingley a Netherfield. Essa é uma regra de etiqueta que desprezo, disse ele. Se ele quiser partilhar de nosso convívio, que nos procure. Ele sabe onde moramos. Não vou gastar o meu tempo correndo atrás dos meus vizinhos cada vez que eles vão embora e depois voltam. Concordo. Bem, tudo o que sei é que será abominavelmente rude não o visitar. No entanto, isso não me impedirá de convidá-lo a jantar aqui. Estou decidida. Devemos receber a Sra. Long e os Golding logo. Isso dará 13 contando conosco, então haverá lugar à mesa para ele. E aí, consolada com tal decisão, conseguiu lidar melhor com a descortesia do marido, embora fosse bastante humilhante saber que, em consequência, todos os vizinhos poderiam ver o Sr. Bingley antes delas. Quando o dia da chegada de Bingley se aproximou, Jane disse à irmã: começo a lamentar que ele esteja vindo. Não seria nada. Eu conseguiria vê-lo com perfeita indiferença, mas mal posso suportar que fiquem falando perpetuamente no assunto. Mamãe tem boas intenções, mas não sabe. Ninguém tem como saber o quanto sofro com o que ela diz. Ficarei muito feliz quando a estadia dele em Netherfield acabar. Pobre Jane. Eu gostaria de poder dizer qualquer coisa para consolar você, replicou Elizabeth. Mas está fora do meu alcance. Você deve sentir. E a costumeira satisfação de pregar paciência para quem sofre me é negada. Por que você sempre tem tanta? Entendi nada. O Sr. Bingley chegou. A Sra. Bennet, com a ajuda dos criados, conseguiu receber a notícia em primeira mão para que seu período de ansiedade e irritação fosse o maior possível. Ela contava os dias que deveriam passar antes de poder fazer o convite, sem ter a menor esperança de vê-lo antes. Mas na terceira manhã depois da chegada dele a Hertfordshire, viu-o da janela do quarto, entrando no cercado e cavalgando até a casa. Chamou as filhas com grande ansiedade para compartilhar de sua alegria. Jane manteve seu lugar à mesa resoluta, mas Elizabeth, para satisfazer a mãe, foi até a janela e viu seu Darcy com ele. Então sentou-se de novo ao lado da irmã. Há um cavalheiro com ele, mamãe. Quem é? Disse Kitty. Acho que é algum conhecido, minha querida. Tenho certeza de que não conheço. Ah, respondeu Kitty. Parece com o homem que costumava vir com ele antes, o senhor. Qual é o nome dele? Aquele alto, orgulhoso, ignorante igual um cavalo. Pelo amor de Deus, seu Darcy. É ele mesmo, juro.
Bem, qualquer amigo do Sr. Bingley sempre será bem recebido aqui, com certeza, mas ainda assim devo dizer que detesto a mera visão dele. Jane olhou para Elizabeth com surpresa e preocupação. Chegaram de barreira. Os dois. Jane olhou para Elizabeth com surpresa e preocupação. Não sabia muito sobre o encontro dos dois em Derbyshire, portanto sentia que o embaraço da irmã devia-se ao fato de que iria vê-lo quase pela primeira vez, depois de receber a carta em que lhe explicou tudo. As duas irmãs ficaram bastante desconcertadas. Antes era só Jane, agora são as duas, né? Uma sentia pela outra, e é claro, por si mesmas também. E a mãe continuava falando sobre o quanto não gostava do Sr. Darcy e sobre sua decisão de ser educada com ele só por se tratar de um amigo do Sr. Bingley, mas nenhuma das duas a ouviu. No entanto, Elizabeth tinha fontes de inquietação de que Jane nem sequer suspeitava, pois não teve coragem de lhe mostrar a carta da Sra. Gardiner, nem de lhe relatar a própria mudança de sentimentos em relação a Darcy. Para Jane, ele era só um homem cujo pedido Elizabeth recusou e cujo mérito ela subvalorizava. Mas, quem sabia mais, como Elizabeth, Darcy era a pessoa a quem toda a família devia e a quem ela encarava com um interesse que, se não tão afetuoso, ao menos tão sensato e justo enquanto aquele que Jane nutria por Bingley. Sua surpresa pela vinda dele, pela vinda a Netherfield, a Longbourn, procurando-a voluntariamente outra vez, quase se equiparava àquela que sentiu ao testemunhar a mudança do comportamento dele em Derbyshire. A cor que tinha deixado o rosto dela voltou meio minuto depois, com um brilho adicional, e um sorriso alegre acrescentou esplendor a seus olhos ao pensar durante esse período de tempo que os afetos e desejos dele deviam ter se mantido inabalados. Mas não tinha certeza. Primeiro, vou ver como ele se comporta, pensou. Ainda está cedo demais para criar expectativas. E aí ela manteve-se sentada com seus afazeres, lutando para manter a compostura e sem ousar erguer os olhos, até que a curiosidade ansiosa levou-os a encarar a irmã quando o criado se aproximou da porta. Que situação, hein? Jane parecia um pouco mais pálida que de costume, mas mais sóbria do que Elizabeth havia esperado. Com o aparecimento dos cavalheiros, ela enrubesceu, mas os recebeu de razoável naturalidade, com um comportamento igualmente livre de ressentimento ou de qualquer deferência desnecessária. Elizabeth disse aos dois o mínimo necessário para não parecer mal educada e sentou-se outra vez com seus afazeres, com uma avidez que não costumava lhes dedicar. Arriscou apenas um olhar a Darcy. Ele parecia tão sério quanto de costume, e ela achou que ele parecia mais como costumava estar em Hertfordshire do que como o viu em Pemberley. Vai ver, ele não gosta do lugar, né? Mas talvez ele não conseguisse ser na presença da mãe dela, o que foi na dos seus tios. Ou seja, ele não consegue ficar muito de boa com os pais dela. Era uma suposição dolorosa, mas nada improvável. Ela também olhou para Bingley por um instante e naquele curto período ele lhe pareceu tanto satisfeito como desconcertado. Foi recebido pela Sra. Bennet com um grau de civilidade que deixou suas duas filhas envergonhadas, especialmente quando contrastado com a polidez fria e cerimoniosa com que ela tratou o amigo dele. Elizabeth, em especial, que sabia tudo o que a mãe devia àquele último, por prevenir que a filha preferida caísse em infâmia irremediável, sentiu-se bastante perturbada por aquela distinção. Cara, assim, beleza que a filha acabou se casando, mas que tipo de vida Lydia vai ter com Wickham? Sabe-se lá aonde? Será que eles vão mesmo para Newcastle? Não é possível que essa mulher vai ter uma vida feliz, não? Não me desce isso. Prevenir que a filha preferida caísse em infâmia irremediável, sentiu-se bastante perturbada por aquela distinção. Darcy, depois de lhe indagar como estavam o senhor e a senhora Gardiner, uma pergunta que a Elizabeth não conseguiu responder sem algum embaraço, mal disse outra coisa. Ele não se sentou perto dela, talvez fosse essa a razão de seu silêncio, mas as coisas não haviam sido assim em Derbyshire. Lá ele conversou com seus amigos quando não conseguiu falar diretamente com ela. Agora, vários minutos se passaram sem trazerem o som da voz de Darcy. E quando ocasionalmente, incapaz de resistir ao impulso da curiosidade, ela erguia o olhar para o rosto dele, encontrava-o olhando para Jane com a mesma frequência que para ela, e muitas vezes viu-o encarando apenas o chão.
Expressava claramente mais introspecção e menos ansiedade de agradar do que na última ocasião em que haviam se encontrado. Elizabeth ficou desapontada e brava consigo mesma por estar assim. Por ele estar assim? Ai, como eu poderia esperar outra coisa? Mas por que ele veio? Elizabeth, isso aí começou a ansiedade, né? Elizabeth não estava com humor para conversar com ninguém além dele, e a ele não tinha coragem de se dirigir. Ela perguntou a respeito da senhorita Darcy, mas não conseguiu fazer mais do que isso. Faz muito tempo que partiu, Sr. Bingley, disse a senhora Bennet. Ele prontamente concordou. Comecei a temer que o senhor nunca mais voltaria. As pessoas chegaram a falar que o senhor desistiu de Netherfield de vez antes da festa de São Miguel, mas espero que não seja verdade. Muitas coisas aconteceram na vizinhança desde que o senhor se foi. A senhorita Lucas se casou e uma de minhas filhas também. Suponho que o senhor tenha ouvido falar, deve ter visto nos jornais. Saiu no Times e no Courier. Eu sei, mas não foi anunciado como deveria. Só dizia, recentemente, George Wickham, não sei o que é esse, com a senhorita Lydia Bennet. Sem mencionar sequer uma sílaba a respeito do pai dela, nem do lugar de onde ela vem, nem nada. Meu irmão Gardiner que escreveu e me pergunto como ele conseguiu compor algo tão esquisito. Você ouviu? Bingley respondeu que sim e deu os parabéns. Não, parabéns, né? Elizabeth não ousou levantar os olhos, portanto não sabia dizer que cara o Sr. Darcy fez. Com certeza é uma coisa maravilhosa ter uma filha bem casada, continuou a senhora Bennet, mas ao mesmo tempo, Sr. Bingley, é muito difícil ser obrigado a ficar tão longe dela. Eles foram para Newcastle, um lugar bem no norte ao que parece, e agora vão ficar lá não sei por quanto tempo. O regimento dele está lá, pois suponho que o senhor tenha ouvido. Ele deixou os reservistas do condado e foi para o exército regular. Graças a Deus. Ele tem alguns amigos, mas não tantos quanto merece. Elizabeth, sabendo que isso foi dirigido ao Sr. Darcy, ficou tão afundada em vergonha que mal conseguiu se manter sentada. No entanto, o ocorrido lhe arrancou o empenho em falar, algo que nada antes conseguiu com eficácia, e ela perguntou ao Sr. Bingley se pretendia permanecer na região. Ele acreditava que sim, por algumas semanas. Quando o senhor tiver matado todos os seus pássaros, Sr. Bingley, eu lhe rogo que venha aqui e atirem quantos quiser nas terras do Sr. Bennet. Tenho certeza de que ele ficará imensamente feliz e guardará os melhores pássaros para o senhor atirar. Que esporte de maluco. A agonia de Elizabeth aumentou diante do comentário desnecessário e serviu. Se a mesma expectativa de um ano antes surgisse novamente agora, ela ficou convencida de que tudo correria para o mesmo final horrível. Naquele instante sentiu que anos de felicidade não seriam suficientes para redimir Jane ou ela daqueles momentos de tamanho embaraço angustiante. O maior desejo do meu coração é não ficar mais na companhia deles, disse a si mesmo. O convívio com eles não traz nenhum prazer capaz de expiar este tormento. Que eu nunca mais veja nenhum dos dois. Elizabeth pensou consigo mesma. Mas o tormento, o qual anos de felicidade não poderiam compensar, logo depois foi notavelmente aliviado quando Elizabeth observou o quanto a beleza de sua irmã reacendeu a admiração do antigo amado. Quando ele entrou, falou pouco com ela, mas a cada 5 minutos parecia lhe dar mais e mais atenção. Ele a encontrou tão bonita quanto a deixou no ano anterior, com o mesmo bom humor e a mesma naturalidade, embora não tão falante. Jane estava mesmo ávida para que não se notasse nela nenhuma alteração, e tinha certeza de que falou tanto quanto de costume. Entretanto, sua mente estava tão ocupada que nem sempre percebia estar em silêncio. Quando os cavalheiros se levantaram para ir embora, a senhora Bennet preocupou-se em demonstrar bons modos e convidou-os para jantar em Longbourn em alguns dias. O senhor me deve uma visita, Sr. Bingley, pois quando foi embora no último inverno, prometeu-me vir a um jantar familiar conosco assim que voltasse. Não me esqueci, e lhe garanto que fiquei muito desapontada que o senhor não tenha voltado para honrar o compromisso. Bingley pareceu um pouco desconcertado com aquele comentário e disse algo sobre negócios o terem impedido. Depois, os dois se foram. A senhora Bennet esteve fortemente inclinada a convidá-los para jantar com eles naquele dia, mas apesar de sempre ser uma boa anfitriã, não achava que nada menos que 2 pratos seria bom bastante para receber um homem com quem tinha tantos planos
tão auspiciosos, nem para satisfazer o apetite e o orgulho de um outro que ganhava 10.000 libras por ano. É isso. Capítulo 54, para a gente fechar aqui esse vídeo. Assim que eles partiram, Elizabeth retirou-se para recuperar o ânimo. Ou, em outras palavras, para divagar sem interrupção sobre os assuntos que o derrubariam mais. O comportamento do Sr. Darcy a surpreendeu e importunou. Por que ele veio? Só para ficar quieto, austero, indiferente? Ela não conseguiu chegar a nenhuma conclusão que a satisfizesse. Ele conseguiu ser amável, agradável com meus tios quando estava na cidade. E por que não comigo? Se tem medo de mim, por que veio para cá? Se não se importa mais comigo, por que o silêncio? Que homem mais irritante, não vou mais pensar nele. Já era, acabou o amor, acabou a paixão de Elizabeth. Sua resolução foi involuntariamente mantida por um curto período por causa da aproximação da irmã, que se juntou a ela com um ar alegre, demonstrando estar mais satisfeita com os visitantes do que Elizabeth. Agora que esse primeiro encontro passou, sinto-me perfeitamente tranquila, ela disse. Conheço minha própria força e nunca mais ficarei desconcertada com a vinda dele. Estou feliz que ele virá jantar na terça, porque então será visto publicamente que nós dois só nos encontramos como conhecidos comuns e indiferentes. Disse Jane. Sim, muito indiferentes mesmo, disse Elizabeth rindo. Ah, Jane, toma cuidado. Minha querida Lizzie, você não pode pensar que sou tão fraca a ponto de estar em perigo agora. Elizabeth responde, acho que você está correndo grande perigo de deixá-lo mais apaixonado do que nunca por você. E aí temos uma passagem de tempo, não? Eu acho que esses asteriscos aqui significam, sei lá, um tempo depois. Não voltaram a ver os dois cavalheiros antes de terça, e a senhora Bennet, nesse interim, rendia-se a todos os alegres planos que a polidez habitual de Bingley reavivou na visita de meia hora. Na terça-feira, um grande grupo se reuniu em Longbourn, e os dois convidados mais ansiosamente aguardados, em função de sua pontualidade de caçadores, chegaram na hora certa. Quando os dirigiram à sala de jantar, Elizabeth observou impacientemente para ver se Bingley tomaria o lugar que em todas as festas anteriores pertenceu a ele, ou seja, do lado de Jane. Sua prudente mãe, ocupada com as mesmas ideias, absteve-se de convidá-lo a sentar-se ao seu lado. Ao entrar na sala, ele pareceu hesitar, mas aconteceu de Jane olhar ao redor e sorrir. Estava decidido. Ele se colocou ao lado dela. Bastou um sorriso. Elizabeth, com sensação de triunfo, olhou para o amigo dele, que lidou com aquilo com nobre indiferença, e ela teria imaginado que Bingley recebeu a aprovação de Darcy para ser feliz se não tivesse visto os olhos dele também se voltarem a Darcy, com uma expressão que parodiava a consternação. O comportamento dele com Jane durante o jantar era de uma admiração que, embora mais reservada do que antes, convenceu Elizabeth de que, se dependesse apenas dele, a própria felicidade e a de Jane logo estariam asseguradas. Apesar de não ousar contar com a consequência, ainda sentia imensa satisfação em observar o comportamento do homem, o que lhe dava toda a animação que seu humor poderia ostentar, pois não estava lá muito alegre. O Sr. Darcy ficou à máxima distância que a mesa podia separá-los. Ele estava ao lado da Sra. Bennet. Elizabeth sabia o quanto a situação traria pouca alegria a ambos e o quanto não os faria parecerem melhores do que eram. Ela não estava perto o suficiente para ouvir a conversa, mas pôde observar a raridade com que se falavam e quão formais e frios eram seus modos quando o faziam. A indelicadeza da mãe aguçou em Elizabeth a sensação do quanto deviam a Darcy, da maneira mais dolorosa. E algumas vezes teria dado tudo para ter o privilégio de dizer a ele o quanto sua bondade não era nem desconhecida nem desconsiderada por toda a família. Tinha esperanças de que a noite permitisse alguma oportunidade de uni-los, que a visita inteira não se passaria sem que pudessem conversar um pouco, fora os meros cumprimentos cerimoniosos na sua chegada. Angustiada e inquieta como estava, o período que passou na sala de estar antes da chegada dos cavaleiros foi enfadonho e irritante em um grau capaz de torná-la descortês. Ansiou pela chegada dos dois como a única coisa capaz de lhe trazer alguma satisfação naquela noite. Se ele não vier falar comigo, então desistirei dele para sempre, ela disse para si mesma. Os cavaleiros chegaram, e ela pensou que Darcy
parecia prestes a atender às suas esperanças, mas infelizmente as moças se reuniram tão próximas ao redor da mesa, onde a senhora Bennet fazia o chá e Elizabeth serviu o café, que não havia sequer um espaço ao seu lado capaz de admitir uma cadeira, e diante da aproximação do cavalheiro, uma das moças chegou mais perto do que nunca e disse em um sussurro: "Os homens não virão nos separar. Estou determinada. Não queremos nenhum deles. Queremos?" Bom, Darcy caminhou até a outra parte da sala. Ela o seguiu com os olhos, invejando todos com quem ele falava, e mal teve paciência para ajudar qualquer um com o café. E ficou irritada consigo mesma por ser tão tonta. Um homem que já foi recusado. Como posso ser tola a ponto de esperar uma renovação de seu amor? Há alguém desse sexo que não protestaria contra a fraqueza de fazer um segundo pedido a uma mesma mulher? Não há afronta mais odiosa para seus sentimentos. No entanto, foi um pouco reavivada quando ele mesmo trouxe de volta sua xícara e ela agarrou a oportunidade para dizer: "Sua irmã ainda está em Piber." Calma, Elizabeth, calma. Sim, ela ficará lá até o Natal. E vai ficar sozinha? Todas as amigas a deixaram? A senhora Annesley está com elas. As outras foram para Scarborough nessas 3 semanas. Tá bom. Elizabeth não conseguiu pensar em mais nada para dizer, mas se ele quisesse conversar com ela, poderia ser mais bem sucedido. Entretanto, Darcy ficou parado ao lado dela por alguns minutos em silêncio, e enfim, quando a jovem ao lado voltou a sussurrar para Elizabeth, afastou-se. Quando foram retirados os aparatos do chá e colocadas as mesas de cartas, as moças levantaram-se, e Elizabeth estava esperando que ela se juntasse a ela, quando todas as suas ideias caíram por terra ao vê-lo vítima dos truques de sua mãe para juntar-se a ela no jogo de whist. E momentos depois, sentar-se com o resto do grupo. Nesse momento, ela perdeu todas as expectativas de satisfação. Ficariam confinados a mesas diferentes pelo resto da noite, e Elizabeth só podia esperar que os olhos dele se voltassem sempre para o lado dela da sala, de modo a fazê-lo jogar tão mal quanto ela mesma. A senhora Bennet planejou manter os 2 cavaleiros de Netherfield até a ceia, mas infelizmente a carruagem deles foi pedida antes de todas as outras e ela não conseguiu detê-los. "Bem, meninas", ela disse assim que foram deixadas a sós, "o que dizem do dia de hoje?" "Acho que tudo se passou singularmente bem, garanto. Nunca antes vi um jantar tão bem preparado. A carne de veado estava muito bem assada e todos disseram que nunca tinham visto um pernil tão gordo. A sopa estava 50 vezes melhor do que comemos nos Lucas na semana passada e até o Sr. Darcy reconheceu que as perdizes estavam notavelmente bem feitas e suponho que ele tenha 2 ou 3 cozinheiros franceses pelo menos. E minha querida Jane, eu nunca te vi mais linda." A senhora Long também concordou quando perguntei-lhe se não era verdade. "E o que você acha que ela disse depois?" Ela disse: "Senhora Bennet, nós a veremos em Netherfield, finalmente." Ela disse: "Isso mesmo, a senhora Long é uma das melhores criaturas que já conheci. E suas sobrinhas são moças bem comportadas e nada bonitas. Gosto imensamente delas." Que comentário foi esse? A senhora Bennet, para resumir, estava bastante animada. Viu o suficiente do comportamento de Bingley em relação a Jane para ser convencida de que a filha enfim conseguiu ficar com ele, e quando estava de bom humor, suas expectativas acerca das vantagens que isso traria à família iam além dos limites da razão, a ponto de ela ficar muito decepcionada por ele não ter vindo já no dia seguinte fazer o pedido. "Foi um dia muito agradável", disse a senhorita Bennet a Elizabeth. "As pessoas pareciam tão bem escolhidas, tão compatíveis umas com as outras. Espero que possamos voltar a nos encontrar com mais frequência." Elizabeth sorriu. "Lizzie, não faça isso. Não suspeite de mim. Isso me atormenta. Eu lhe garanto que agora aprendi a aproveitar a companhia dele como um jovem agradável e sensato, sem desejar nada além disso." Tá bom. "Estou perfeitamente consciente de que, considerando os modos dele, nunca desejou conquistar minha afeição. Bingley apenas foi abençoado com maior doçura no falar e um desejo mais forte de agradar do que qualquer outro homem." "Você é muito cruel", disse a irmã. "Não me deixa sorrir, mas fica me dando motivos o tempo inteiro." Como é difícil acreditar em mim em alguns casos." E Elizabeth: "Como é impossível em outros." Aí Jane: "Mas por que você desejaria me persuadir de que sinto mais do que quero admitir?" Elizabeth:
Essa é uma pergunta que mal sei como responder. Todos nós amamos instruir, mas só podemos ensinar o que não vale a pena saber. Perdoe-me, e se você persiste em atestar indiferença, não torne a mim sua confidente. Tá bom, né? Então, rolou aí esse jantar. Ficamos por aqui então nesse vídeo, pessoal. Se você gostou, você chegou até aqui, lembra de deixar um like, se inscreve no canal, estamos terminando aqui, a gente vai ter só mais um vídeo aqui, tá? E então é isso, te vejo no próximo vídeo, um grande abraço.